Olá pessoal, bem-vindos ao canal Antônio Vieira. Estamos aqui para dar prosseguimento a essas nossas aulas sobre estradas na parte de comparação dos traçados de uma ferrovia ou de uma rodovia neste caso. Vamos tratar nesta aula 22, parte 2, da comparação de traçados, do indicador de tortuosidade. Nós já falamos nesse indicador de tortuosidade, né? E como todo índice, e essa parte do comprimento virtual, devido à tortuosidade, ele vai permitir que se saiba o comprimento fictício em reta correspondente a esse traçado real. O traçado real tortuoso, e lhe corresponderia um traçado fictício, que não tivesse nenhuma curva, fosse todo em reta. Nós tratamos disso na aula 14. Vamos então revisitar essa aula 14 para recordar esses conceitos de tortuosidade. Olá, senhores. Estamos aqui de volta, prosseguindo o nosso estudo do traçado para estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Esses estudos de traçados, seguindo bem próximo às recomendações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que regulamenta esses estudos aqui no Brasil. E desde essas aulas iniciais estamos paulatinamente desenvolvendo esses estudos para lhes dar uma boa formação e aperfeiçoamento profissional que resultará numa melhoria dos projetos e dos traçados de estradas aqui ou em qualquer lugar que vocês fizerem. Bom, esse é o canal Antônio Vieira, eu sou o professor Vieira, e se estão gostando do canal, coloquem um like aí, a esquecer, para ajudar esse canal para que nós possamos progredir. Bom, na aula passada, na aula 13, nós terminamos fazendo uma apresentação do resumo, assim, no perfil, do traçado de qualquer rodovia ou ferrovia. Lançamos ali vários elementos que servem para a comparação dos traçados e até para nos indicar possíveis trechos críticos do traçado que merecem uma atenção especial para que o transporte não entre em colapso, para que um caminhão subindo uma rampa não pare na rampa, não consiga com a sua potência chegar ao final. A mesma coisa um trem que suba uma rampa e faça uma curva lá de raio mínimo e até no limite não consiga prosseguir o seu traçado. Isso seria o colapso da ferrovia e da rodovia. Então isso tem que ser estudado. E nesse nível, como estamos tentando ou procurando aquelas faixas de terreno que melhor se prestam a receber essa rodovia, essa ferrovia, então nós estamos preocupados com isso, porque se não for assim, se não fosse assim, lá na construção, ou numa fase mais adiantada do estudo, quando se prevesse isso, ia se ter um problema muito maior para resolver. Então aqui, se nós encontrarmos a solução aqui, nesse nível de estudos preliminar, há uma grande chance de nos estudos posteriores, de projeto básico e a seguir no projeto de final de engenharia, o traçado seja alcançado, o melhor traçado e um projeto de boa qualidade. Então, prosseguindo. Vamos prosseguir então agora, procurando então resumir mais elementos para a comparação de traçados. E vamos falar de um elemento agora chamado de sinuosidade. Ora, se tivermos dois traçados, vamos imaginar duas rodovias, uma rodovia 1, está ela aqui, uma rodovia 2, podia ser a ferrovia 2, está ela aqui. Estão ali dois traçados esquematizados, a rodovia 1 e a rodovia 2.
Pergunta-se: qual das duas rodovias é menos tortuosa? Qual delas tem menos sinuosidade? Aí diria um, eu acho que é um, outro diria, eu acho que é dois. Então, para tirar esse caráter subjetivo da análise, vamos procurar, então, estabelecer índices. No caso aqui será o índice de tortuosidade. Índice de tortuosidade, que daqui a pouco eu falo para vocês. Mas, para resumir o traçado, os elementos do traçado, estamos sugerindo esse modelo aqui. Esse modelo pode ser feito no Excel, seria um modelo aqui para esse estudo. Nesse modelo, imaginando aqui um croquis do traçado em planta, que nós temos desde a estaca zero até os PIs com as curvas, todos traçados, um croquisinho aqui. E nós temos aqui então, nessa primeira coluna desse modelo, dessa tabela, os pontos notáveis. Depois na outra coluna, a extensão em tangente e em curva desse traçado. Outra coluna com os elementos geométricos da curva, né, o seu raio, seu ângulo central, e depois essa última coluna que nós vamos falar para vocês sobre o índice de tortuosidade, que nós vamos definir e vamos explicar como sendo a razão entre o ângulo central e o raio da curva. Então, olhando aqui o traçado em planta, nós estamos vendo que da estaca 0 até a estaca PC1 tem aqui uma distância, nós já vimos nas aulas anteriores, simulando 3.657 metros. Então é um trecho em tangente, não tem curva, logo não tem raio, logo não tem ângulo central, logo não tem índice de tortuosidade. Depois temos do PC1 ao PT1. Do PC1 ao PT1 é uma curva, logo não tem tangente. O comprimento dessa curva, esse desenvolvimento já vimos lá anteriores, estamos só resumindo aqui, 375 metros. O raio dessa curva aqui no PI1 é 650 metros, o ângulo central 33,1 graus e depois vamos falar aqui desse índice de tortuosidade. Do PT1 até o PC2 é um trecho em reta. PT1 ao PC2, está vendo aqui? Já vimos na aula passada, na aula retrasada. 4.677 metros do PT1 ao PC2 é um trecho em reta, não tem curva, não tem raio, não tem ângulo central, não tem tortuosidade. Do PC2 até o PT2 é um trecho em curva. Do PC2 ao PT2 é um trecho em curva, então não tem tangente. A curva tem 503 metros de curva, o raio 680 metros e o ângulo central 42,6. Então esse é um modelo que estabelecemos. Então o que esse modelo está nos dizendo? Bom, se nós somarmos todos esses trechos em tangente, interrompi aqui, o somatório deles, nos dá a soma dos trechos em tangente daquele traçado, dessa rodovia ou dessa ferrovia que estamos tratando. Uma tabela dessa para cada traçado. Se somarmos todos os valores em curva, nós vamos ter aqui a soma de todos os trechos curvos. Então, a estrada total, o comprimento total, é o comprimento dos trechos em tangente e dos trechos em curva. Podemos até, para efeito de comparação de um e outro, né, de um traçado, podíamos achar um percentual da quantidade, da soma total de trechos curvos em relação à soma total dos tangentes. Isso também seria um índice para comparação em termos de o quão mais uma estrada tem trechos retos do que curvas. Isso, né, já dá uma ideia da sua tortuosidade ou da sua sinuosidade. Isso pode ser feito. Bom, mas em relação à tortuosidade, esse índice de tortuosidade ele vai nos dar a informação de o
quanto um traçado é mais sinuoso do que outro, sem caráter subjetivo. Então reparem só, se nós temos dois traçados em tangentes, está aqui, dois traçados em tangentes, e esse traçado aqui é feito aqui por o ângulo central é o mesmo, aqui o ângulo central é o mesmo. Se fizermos a concordância por uma curva de raio R1, ou se fizermos a concordância dessas mesmas duas tangentes por uma curva com raio muito maior, um raio R2, em qual dessas situações há uma maior tortuosidade? Então o trem, ou o caminhão, ou o carro vem por essa tangente a uma certa velocidade, depois vai fazer essa curva, vai entrar nessa curva e tem que tomar um certo cuidado. Em relação ao ângulo central, nós estamos vendo que quanto menor o ângulo central, mais suave é aquela curva. Então esse índice de tortuosidade, ela é mais ou menos curva do que o ângulo central, né? Se o ângulo central diminui, a tortuosidade diminui. Se o ângulo central aumenta, a tortuosidade aumenta. Então, o ângulo central e a tortuosidade são diretamente proporcionais. Então, numa razão, ela vai ocupar o numerador. E, com respeito ao raio da curva, repare o seguinte: se aqui tiver um raio pequeno, quanto menor o raio daquela curva, maior é a dificuldade de fazer a curva, mais tortuosa ela é. Quanto maior o raio, uma curva com um raio muito grande, o motorista, o trem, o caminhão, poxa, faz aquela curva ali, não toma nem conhecimento da curva. Então nós estamos vendo que o raio da curva e, em relação à tortuosidade, são inversamente proporcionais. Então essa quantidade do raio teria que vir para o denominador. Quanto maior o raio, menor a tortuosidade. Quanto maior o ângulo central, maior a tortuosidade. Então, dessa maneira, nós criamos esse índice, chamado índice de tortuosidade, que ele então serve para tirar o caráter subjetivo da análise, para dizer qual dos traçados um é mais sinuoso, mais tortuoso do que o outro. Então, aqui fazemos para cada curva, em cada curva, nós colocamos então a razão entre o ângulo central e o raio dessa curva. Então, nessa primeira curva, o ângulo central é 33,1 metros, o raio é 650, 33,1 dividido por 650 dá 0,0509 graus por metro. Essa unidade não quer dizer nada, grau por metro. Mas ela mede, é um índice que mede a tortuosidade, né? E assim por diante. De modo que num traçado, se nós fizermos a soma de toda dessa coluna, dessas razões, ângulo central pelo raio, a soma das tortuosidades, vai dar um valor. Então, sim, quanto menor o valor desse índice de tortuosidade, menos sinuosa é a curva. Pronto, já não está mais aí o caráter subjetivo da análise, né? Já não está mais aí. E eu quero ressaltar aqui em relação às normas do Dennit, que ele aconselha para índice de tortuosidade, o Dennit não sugere que se faça essa relação. O Dennit sugere que se faça o somatório dos ângulos centrais pelo comprimento da estrada, comprimento total, pelo comprimento da estrada. Então, somando-se todos os ângulos centrais da estrada, vai somando esse, a soma de todos os ângulos centrais dividida pelo comprimento da estrada também
também dá um índice de tortuosidade. Entretanto, eu sempre usei e aconselhava os alunos a usarem esse índice, porque esse índice, ele captura esse efeito do raio em cada curva. Somando simplesmente os ângulos centrais, ali em cada curva não fica bem evidenciado aquele efeito que o raio tem. Então eu prefiro esse daqui, né? Baixa. Se um traçado é menos tortuoso do que o outro, então esse traçado é melhor. Mas por que um traçado ficaria menos tortuoso do que o outro? Porque se procurou trechos mais retos do que curvos. Mas a que custo? Qual o preço que isso teve? Então é lógico que ao se procurar fugir da sinuosidade, vai se encarar morro pela frente, vai se fazer mais cortes, vai se ter mais túneis, e não se vai, né, procurar aquelas reentrâncias e saliências do terreno que tornariam o traçado mais barato. Então, essa questão da tortuosidade, ela tem uma correlação com o custo da construção. Quanto custou uma estrada em relação a outra para que essa tortuosidade ficasse menor? Então, todos esses elementos têm que serem jogados. Nós estamos levantando e depois vai se fazer esse joguinho de um com o outro, ver o peso de um índice em relação ao outro. Então, na próxima aula... Então, já recordando essa aula 14, em relação ao comprimento virtual, voltando agora aqui, já encerrando essa aula 22, parte 2, né, apresenta-se aqui a fórmula de cálculo que pode ser usada, né? Está ela aqui. O L, esse L é o comprimento virtual, L torte, né, devido à tortuosidade. O L maiúsculo é o comprimento real da estrada, trechos retos e curvos. AC o ângulo central e R o raio da curva de concordância, né? O índice de tortuosidade é aquela fração do ângulo central sobre o raio. Então, são levantados todos os comprimentos virtuais de todas as rodovias, todas as ferrovias, faz-se um ranking e um relatório para analisar futuramente as decisões, e nessa parte nós estamos vendo que as modernas tecnologias também podem ser usadas. Obrigado por assistirem esse vídeo. Se estão gostando dessas aulas, compartilhem esses vídeos com seus colegas. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam para que esse canal possa crescer e colaborar com o ensino e aprendizagem nessa área de estradas que estamos vendo.